há quem chame de historiador-filósofo, há quem chame de filósofo-historiador, né? A formação dele mesmo é em filosofia e com um braço em psicologia. Mas o modo como ele faz filosofia é fazendo investigações históricas mesmo, indo aos arquivos, aos registros históricos. Daí que ele é trabalhado por historiadores, por filósofos. E por que arqueólogo? Arqueólogo porque é o método que ele usava, que ele, vamos dizer, inaugurou, né, ao fazer esse tipo de filosofia praticando investigação histórica. Então, ele é arqueólogo da história, da filosofia, se você quiser, é as duas coisas, mas ele não tem, por exemplo, como a maioria dos filósofos, trabalhos de história da filosofia, por exemplo. Não, história, filosofia, mas não história de filosofia. Ele trabalha os filósofos dentro dos seus estudos históricos que têm por objeto outros assuntos. Então, o louco, na história da loucura, o louco, o asilo, o hospital psiquiátrico, a loucura, ou o doente no nascimento da clínica, o doente, o médico, o enfermeiro, a delinquência e a prisão no livro Vigiar e Punir, a sexualidade nos livros de história da sexualidade, as questões de discurso e de linguagem em praticamente todos os textos, e nos últimos cursos que ele deu a questão ética, fortemente. E são alguns desses cursos que a PUC recebeu em 2012, se tornando a primeira instituição fora da França a possuir esse material. Os áudios estão disponíveis aqui na Biblioteca Nadir Kfouri em 2 tablets e o acesso é gratuito. Basta agendar um horário de segunda a sexta-feira, das 8 às 21 horas, e preencher um formulário. Moi, ce qui me frappe beaucoup chez Bachelard, en quelque sorte, qu'il joue contre sa propre culture, avec sa propre culture. Bom, dans l'enseignement traditionnel. O que Foucault traz de, talvez, de mais peculiar é essa ideia de que nós estamos habituados a certos modos de pensar e que aparecem para nós como se fossem evidentes, como o ar que a gente respira. Eles não são evidentes. Quando você faz análises históricas, você vê que certos modos de pensar, certas maneiras de compreender a verdade, o conhecimento, elaborar saberes, são todos datados, historicamente datados. Ele é um inquietador mesmo do modo de pensar. Ele quer fazer conseguir pensar diferentemente, como ele diz. Começa a se falar concretamente numa cátedra da filosofia do presente de Michel Foucault a partir do 7º colóquio internacional que foi realizado aqui na PUC, organizado pela professora Salma Thanos Muchaio e por mim, em 2011, no qual os principais pesquisadores convidados estrangeiros, representantes de universidades europeias e latino-americanas, tiveram exatamente essa ideia de propor que a PUC, uma vez que ela tem já uma tradição em pesquisas na área, a partir do pensamento de Michel Foucault, uma vez que nós tínhamos um grupo de pesquisa consolidado, com vários intercâmbios internacionais já realizados, eles propõem que a PUC possa sediar uma cátedra Michel Foucault e a filosofia do presente. Na verdade, a existência de uma cátedra Michel Foucault e a filosofia do presente na PUC, ela representaria um lugar a mais para que esses grupos trocassem entre si as suas pesquisas, as suas informações. Ela representaria um lugar a mais para que nós recebêssemos pesquisadores estrangeiros, porque ela também facilitaria o afluxo de financiamentos para esses grupos de pesquisa, convidarem professores de fora, fazerem atividades de cotutela, de orientação de tese de doutorado entre PUC São Paulo e universidades estrangeiras. A cátedra, na verdade, é uma instância de trabalho. Evidentemente, nós julgamos interessante essa proposta e aí iniciamos, como proponentes internos à PUC, a tramitação dessa proposta. É uma tramitação que passa por todas as instâncias da universidade.
Aqui na PUC, a criação das cátedras segue esse ato conjunto, que é assinado pela reitora, professora Ana Sintra, e pelo secretário executivo da Fundação São Paulo, que é o padre José Rodolfo. A criação da Cátedra Michel Foucault seguiu exatamente o que esse ato determina. Passou pelo Conselho da Faculdade, pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, passou pela Assessoria de Relações Institucionais e Internacionais e, por fim, passou pelo CONSUM, que é o Conselho Universitário. Pela regulamentação interna da PUC, que prevê o modo de instituição das cátedras, acima do CONSUM, o último conselho a dar o parecer favorável ou desfavorável é o Conselho Superior da Fundação São Paulo. E é exatamente neste momento da tramitação que houve, pelo menos nos moldes em que a cátedra havia sido proposta, uma recusa. A recusa da cátedra veio como, eu uso a expressão como um raio absolutamente inesperado. A proposta da cátedra passou por todas as instâncias da universidade, acadêmicas, foi aprovada com aclamação, com louvor, né? Nós estávamos muito tranquilos quanto a isso, e o CONSAD, que é o Conselho de Administração e Finanças, não dá nenhuma opinião, porque não diz respeito a questões financeiras, nem de gasto, nem de entrada, nada, né? O que houve, mediante essa recusa do Conselho Superior da Fundação São Paulo, foi a notificação ao CONSUM de que havia sido realizada essa recusa e, portanto, a cátedra não havia sido criada, constituída oficialmente. E o CONSUM, então, resolve, juntamente com o Conselho de Ensino e Pesquisa, o CEP, e juntamente com o Conselho da Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes, portanto, os 3 conselhos superiores que aprovaram internamente a PUC, né? Recorrer, na verdade, não se trata propriamente de um recurso, de uma moção, de um pedido de revisão dessa decisão. Esse pedido de revisão dessa decisão do Conselho Superior da Fundação São Paulo foi protocolado e ele deve ser apreciado. E é nesse momento, nesse contexto que nós estamos.